Pensa comigo, ano de 1500, uma frota portuguesa gigantesca sai de Portugal, com destino às Índias. Mas, no meio do caminho, ela acaba parando num lugar que mudaria para sempre o mapa do mundo: o Brasil. Esse é um dos momentos mais importantes da nossa história. Mas tem uma pergunta que não quer calar há mais de 500 anos. Foi um acidente? Um desvio por causa de uma tempestade? Ou foi um plano muito bem pensado, uma missão secreta da coroa portuguesa? É o que a gente vai investigar agora, olhando para os documentos e as pistas que essa viagem deixou para trás. Olha só para isso aqui. Isso representa o auge do poder naval de Portugal na época. Eram 13 navios, mais de 1.200 homens. Eles partiram de Lisboa com a missão oficial bem clara: chegar na Índia e garantir o comércio de especiarias. Era a maior e mais bem preparada expedição que Portugal já tinha mandado para o mar. Um sinal claro de que o rei Dom Manuel I não estava para brincadeira. E aí é que a história começa a ficar interessante. Poucas semanas depois de zarpar, essa frota poderosa faz um desvio enorme para o oeste, muito maior do que o necessário para contornar a África. E é esse desvio que os leva a uma terra que os europeus ainda não conheciam, a ilha de Vera Cruz, que depois viraria o Brasil. A história oficial, aquela que a gente aprende na escola, fala que foi o tempo ruim, tempestades. Mas e se não foi nada disso? E se foi uma jogada estratégica? Então vamos mergulhar de cabeça nessa que é a grande questão da viagem. Para a gente entender o que pode ter acontecido, a gente precisa analisar os fatos, quem eram as pessoas naquela expedição e, o mais importante de tudo, quais foram as ordens dadas ao comandante com base nos poucos registros que sobreviveram. A missão, pelo menos a que todo mundo sabia, era comercial e diplomática. O plano era criar um posto comercial fixo em Calicut, na Índia, e, se precisasse, usar a força para dominar o comércio por lá. Para isso, a coroa portuguesa investiu pesado. Montou uma frota que era, ao mesmo tempo, uma embaixada flutuante, um comboio de carga e uma máquina de guerra. Então, no dia 22 de abril de 1500, alguém grita: terra à vista! Era o Monte Pascoal. A frota tinha chegado na América do Sul. A narrativa tradicional, como eu disse, culpa o tempo por esse desvio todo. Uma calmaria, depois uma tempestade, que teria empurrado os navios para o oeste. Só que as evidências nos documentos, elas parecem contar uma história bem diferente. Para a gente conseguir decifrar esse mistério, é fundamental olhar para quem estava no comando. Quem eram os homens por trás dessa missão tão importante para o futuro de Portugal? A resposta talvez esteja na escolha da liderança dessa frota. O comandante, o capitão Mor, era Pedro Álvares Cabral. E olha que curioso, ele não era um navegador experiente, um lobo do mar como Vasco da Gama ou Bartolomeu Dias. Não, ele era um nobre, um fidalgo da mais alta confiança do rei Dom Manuel. A escolha dele já acende um alerta. Indica que a missão tinha um peso político muito maior do que só navegar. Ele era um representante direto do rei em alto mar. Mas a chave para entender a real missão talvez não esteja só no comandante, tá em quem o acompanhava. Quando a gente olha para os outros capitães, a gente percebe que a coroa juntou um verdadeiro time de estrelas, quase os vingadores da navegação da época. Não era uma tripulação qualquer para uma simples viagem comercial. Pensa só no time que estava a bordo. Tinha Bartolomeu Dias, o navegador lendário que descobriu a passagem pelo sul da África. Tinha Nicolau Coelho, que foi herói na primeira viagem para a Índia. A presença desses caras e de outros nobres muito experientes era um sinal claro. Como diz o autor dos documentos que servem de base para essa análise, ali estava reunida a flor dos nautas da linha da África e vários fidalgos de brasão conhecidos. E isso leva a gente para uma pergunta que não tem como evitar. Por que gastar tanto dinheiro? Por que reunir os maiores especialistas do reino para uma viagem cujo caminho, em tese, já era conhecido? A resposta provavelmente não está no que foi dito em público, mas sim no que estava escrito em ordens secretas. E é aqui que a gente chega no coração da teoria defendida pelo historiador Pedro Calmon, baseada numa leitura muito atenta dos documentos da época. A ideia é que a viagem de Cabral tinha um objetivo duplo. Um que todo mundo sabia, ir para a Índia, e outro secreto, que era a verdadeira prioridade de Portugal naquele momento. De um lado, a gente tem a história do acaso, do ops, nos perdemos. Do outro, a teoria de uma manobra de mestre, um desvio totalmente intencional para cumprir uma missão sigilosa. A frota não teria sido empurrada para o oeste, ela teria navegado para lá de propósito. A base para essa teoria está nas instruções que o rei deu a Cabral. O documento original se perdeu, mas os cronistas da época sugerem que Cabral recebeu uma ordem que Vasco da Gama, por exemplo, não teve: afastar-se da costa da África e navegar bem mais a oeste. Uma instrução que parece pequena, mas que tinha implicações geopolíticas gigantescas. E por que essa ordem? Geopolítica pura.
Em 1494, Portugal e Espanha tinham assinado o Tratado de Tordesilhas. Basicamente, eles traçaram uma linha no mapa e dividiram o mundo a ser descoberto. O que ficasse a leste seria de Portugal, a oeste da Espanha. Depois das viagens de Colombo, já existiam fortes boatos de que havia terras desse lado do Atlântico, e era fundamental para Portugal tomar posse delas oficialmente antes que a Espanha o fizesse. Ok, mas como seria possível executar um plano tão ousado com a tecnologia daquela época? A resposta está no conhecimento absurdo de navegação que os portugueses acumularam em décadas de exploração no Atlântico. Os pilotos portugueses dominavam uma manobra chamada Volta do Mar. Para voltar da costa da África para Portugal, eles já sabiam que precisavam se afastar muito para o oeste, em mar aberto, para pegar os ventos e as correntes certas. Ou seja, fazer um grande desvio para o oeste não era um erro de navegação. Era procedimento padrão. Era a aplicação da ciência náutica mais avançada da época. E para garantir que a missão secreta fosse validada cientificamente, a frota levava um especialista, o mestre João, que era físico, cirurgião e astrônomo. A tarefa dele era bem clara: medir, mapear e descrever tudo o que encontrassem. A presença dele é uma evidência fortíssima do caráter de exploração e não de acidente da parada no Brasil. Isso é um trecho da carta que o mestre João escreveu para o rei, direto da terra recém-achada. Ele não escreve como alguém que se perdeu. Ele escreve como um cientista, cumprindo o trabalho dele com calma e precisão. E a parte em que ele fala, como Vossa Alteza verá pelo outro mapa, é quase a prova final. Já existia um plano de mapear o que fosse encontrado. É crucial a gente entender as limitações da época. A latitude, ou seja, a posição norte-sul no mapa, eles conseguiam medir com precisão. Mas a longitude, a posição leste-oeste, era impossível de calcular no mar. Então navegar para o oeste desconhecido era sempre um risco. Mas segundo a teoria, era um risco muito bem calculado, baseado no conhecimento dos ventos e na suspeita forte de que tinha terra para ser encontrada dentro da área de Portugal. E é assim que a gente chega à conclusão desta análise, juntando as peças do quebra-cabeça. O comandante político, a tripulação de estrelas, as instruções secretas, a disputa geopolítica com a Espanha e, claro, a capacidade técnica para realizar a façanha. A viagem de Cabral não foi um evento isolado que aconteceu do nada. Ela foi o ponto alto de quase um século de exploração metódica, um verdadeiro projeto de Estado, iniciado lá atrás pelo infante Dom Henrique. Cada viagem se baseava no conhecimento da anterior. Era uma estratégia de longo prazo, de gerações, para garantir que Portugal se tornasse um império global. Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, a chegada ao Brasil em 1500 não foi uma descoberta no sentido de encontrar algo por acaso. Foi, na verdade, um ato de posse, uma revelação oficial, quase uma cerimônia para descobrir para o mundo, e principalmente para a Espanha, uma terra que Portugal já tinha quase certeza que existia. Foi a oficialização de um segredo de Estado. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Quantos outros momentos decisivos da história que a gente aprendeu como se fossem acidentes, na verdade foram movimentos calculados num grande jogo de poder global? A história, como a gente pode ver, não é só um monte de fatos. É um campo aberto para a gente investigar e questionar.